Boa noite, irmãos. Amém? Que bom, né? Como o Roberto falou, o último domingo do ano. Estamos encerrando o ano. E até aqui o Senhor tem dado graça, tem nos ajudado, tem nos sustentado. Eu acredito que foi um ano que para muitas pessoas foi de luta, foi de dificuldade, para outros nem tanto, para outros foi bom. Conseguiu adquirir mais coisas, conseguiu ser abençoado em outras coisas, em outras áreas. E essa é a diversidade que a gente tem, né? Daí a gente fala assim, será que Deus é melhor para um ou pior para outro? Não. Rodrigo, ele abriu o culto hoje, falando que tinha pouquinha gente, né, quando a gente começou, mas ele é Deus. Se é pouca gente, ele é Deus. Se tem muita gente, ele é Deus. Se a gente passa lutas, mas a gente passa com ele, e ele é Deus. Se a gente tem vitória, a gente glorifica ele é Deus. E até aqui, o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado e tem fortalecido as nossas vidas. Eu estava pensando, né, ali atrás, como sempre o pastor fala, que às vezes eu fico triste de ver as pessoas que não vêm, mas não é por nossa força, não é a nossa luta. Nós somos seres humanos, né? Então a gente sente a falta dos irmãos. Mas Deus sempre trabalhou com o remanescente, sempre trabalhou com pessoas que realmente ela tem um compromisso fiel, pessoas que realmente ela não abandonam aquilo que Deus colocou no seu coração. Então eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui, que são firmes, são fiéis, que perseveram em batalha, que não trocam nada, a presença de Deus por nada. Isso é bom, irmãos. É isso que vai nos fortalecer quando tiver lutas, quando tiver dificuldades, vai ser a nossa fidelidade. É a fidelidade no Senhor que nos leva mais adiante. Não é esse o que eu vou pregar, tá, irmãos? Na verdade, eu fiquei pensando quando o pastor me chamou, né, para trazer a palavra, e eu fiquei pensando e meditando nessas duas últimas palavras que nós tivemos, que foi maravilhosa. Há 2 semanas atrás, o Rodrigo trouxe uma palavra falando da suficiência do Evangelho, falando sobre Jesus, que esse é o nosso centro, esse tem que ser o centro da nossa pregação. Não adianta a gente pregar de tudo e não falar dele, que é o único, que é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado. E ele falou muito bem. Até eu indico para vocês, irmãos, se vocês não estavam aqui na pregação que ele fez, está lá no YouTube, ou se você voltar um pouquinho no Zap, aí há 2 semanas atrás, também está lá no WhatsApp da igreja. Então, se você não viu, não teve essa oportunidade, ouça. Às vezes a gente não consegue vir no culto? Não. Às vezes tem alguma coisa que acontece que nos atrapalha de vir. Mas é bom que o nosso povo possa estar antenado nas palavras. Se não conseguiu vir hoje, amanhã vai estar disponível. Aí você ouve, se alimenta daquilo que Deus tem falado ao coração do irmão. E foi uma palavra tremenda. Foi uma palavra que veio de encontro aos nossos corações. Foi uma palavra que falou com todo mundo. E aí, domingo passado, veio a Dani e trouxe uma outra palavra. Né? A primeira palavra era sobre salvação, a segunda também era sobre salvação. Porém, era a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus e isso transformou a vida dela, mudou a vida dela. Então são 2 palavras que me chamou bastante atenção. Aí eu coloquei um tema assim, salvação
e santificação. São duas coisas que caminham juntas, porém, uma depende da outra e a outra não depende da outra. É tipo assim, entendeu? Santidade não depende de salvação, mas salvação depende de... ao contrário. Salvação não depende de santidade, mas depois que você é salvo, depende da sua caminhada. Eu até escrevi assim, eu não preciso ter uma vida de santidade para ser salvo. Deus, ele não chama você perfeito. Deus não chama você, olha, liberte do cigarro, da bebida, dos vícios, disso, daquilo, e venha. Ele não fala isso. Ele fala assim, venham todos que estáis sobrecarregados, né, que está preocupado, venham. Ele faz um convite para aqueles que estão precisando dele. Aí quando a pessoa cai em si, que fala assim, puxa, essa vida que eu levo, eu não sou feliz? Aí você para pensar a felicidade, fala, puxa, por que eu não sou feliz? Porque eu não tenho dinheiro? Eu não sou feliz por quê? Porque eu não consegui ainda arrumar uma pessoa certa para eu casar? Eu não sou feliz porque eu ainda não consegui terminar minha faculdade? Por que eu não sou feliz? Né? Aí você fica pensando, fala, puxa vida, cada um tem uma dificuldade. E isso é uma dificuldade, é uma coisa particular. O que para mim é algo que me impacta, para você não impacta nada, talvez. Ah, mas eu precisava ganhar dinheiro. Eu não estou muito preocupado com isso, eu quero mais fazer isso. Eu queria estudar e fazer isso. Não, para mim, só no meu serviço aqui que também está bom. Então, cada um tem uma particularidade e que fica um buraco que ainda continua precisando de alguma coisa, que é o que Deus coloca no nosso interior, esse vazio que só é preenchido por Ele. E isso que é gostoso. Então, quer dizer, Ele faz um convite. Então, você não precisa se acertar para receber a salvação em Cristo Jesus. Você não precisa. Aí eu coloquei, mas, após ser salvo, eu preciso viver uma vida de santidade. São duas etapas da nossa vida. É uma caminhada. São caminhadas onde, até então, eu só ouvi falar de Jesus, entendi que a minha vida precisava dele, e eu me dobro aos pés dele. Aí a gente começa. E eu queria citar, salvação é bem simples, né? Eu coloquei 3 versículos aqui, só para comentar. Marcos 16, ele vai falar o seguinte, se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, já está condenado. Então, ele é simples, ele fala as 2 coisas. Se crer somente. Então, eu não tenho que me esforçar para nada, para ser salvo. Salvação é uma coisa que não me leva a um esforço, porque esse esforço, quem fez foi Jesus. E foi muito bem citado aí pelo Rodrigo na pregação anterior. Então, não temos que fazer esforço para ser salvo. A única coisa que a gente precisa é crer. Está falando a palavra dele. Fala, se crer e for batizado, porque daí é uma condição para a morte, né? Para a morte dessa vida, e for batizado, será salvo. Aí eu fiquei pensando, muito tempo eu pensei, que se será salvo era no final. Mas não é isso que a palavra está dizendo. É uma coisa que alguém está te falando para você, se você crer e for batizado, você vai ser salvo. Você será salvo. Então você será agora. Quando você crê e quando você recebe Jesus, você é salvo. É um ato simples, uma coisa assim muito fácil de acontecer. É uma atitude que cabe nós aceitarmos a Ele e reconhecermos que Ele é suficiente para nos salvar,
que eu não tenho como fazer nada para ser salvo. Eu não consigo acrescentar nada na minha vida para ser salvo. Eu não tenho como fazer nada para a salvação, porque isso cabe a Ele. A única coisa que eu tenho que fazer é crer. Então, é uma coisa simples. Uma outra passagem que eu marquei, que é Romanos 10, 13 e 14. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Daí o 14 vai falar assim, mas como então invocarão aquele que não crê? Tem como você invocar se você não crê? Não tem como. Então, mais uma passagem que vai falar que a gente só precisa crer. A salvação é simples. A salvação não exige, não pede grandes coisas. Na verdade, Jesus ele não pede nada para você fazer. É até o contrário, ele pede para você deixar de fazer. Ele não te exige fazer algo, ele pede para você deixar de fazer algo. É deixar a sua vida velha para trás. A vida de vício, as vidas de coisas que você fazia que não agrada a Deus. Então ele não fala nada, fala assim, ó, para você ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer agora aquilo, aquele outro. Não. Mas ele pede para você deixar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Negar-se a si mesmo é deixar as coisas do meu passado. Eu assim, não aceito mais aquilo que eu vivia. Por isso que eu quero Jesus hoje, porque eu não estava contente com o meu passado. É difícil uma pessoa feliz, uma pessoa que está tudo bem na vida dela, fala assim, você quer aceitar Jesus, mas por que eu preciso fazer? Você tem que negar a si mesmo, você tem que deixar suas coisas para o passado, você tem que trilhar um caminho novo. Mas está tão bom para mim, né? Como é que eu vou fazer isso agora? Por isso que muita gente só aceita Jesus nas dificuldades. São pessoas que estão passando por lutas e não tem mais o que fazer, estão desenganadas pelo mundo, e ela acaba tendo que buscar algo para a vida dela que ela acredita que vai trazer solução. Então, muitas pessoas vêm através de uma dor, de uma dificuldade. Mas tudo bem, o importante é que venha, né? O importante é que o convite é para todos, e isso é bom. E a outra passagem, que vai falar também de salvação, é em João 3, 36. Ali, né? Vai falar assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho. Olha que difícil, né? Que coisa. Somente crer, irmãos. Somente crer. Muitas vezes a gente não sabe o que falar para um irmão que trabalha com a gente, que está passando por lutas, por dificuldades, que está passando por umas coisas que ele não entende, porque ele não conhece o Evangelho. E aí ele fala assim, puxa, mas eu sou um novo convertido. Ou então, eu faz 30 anos que eu sou convertido, mas eu não tenho o que falar para o irmão. O Evangelho é só crer. É crer em Jesus, na obra que Ele fez na cruz, que Ele é mais do que suficiente para trazer salvação para a minha vida. Que é somente Ele. Não tem nada além disso. É uma coisa simples de passar para uma pessoa. Você acredita que tem um homem que morreu pelos seus pecados e hoje ele está no céu, à direita do Pai? E se você crê nesse homem, que ele veio e pagou o preço do pecado, você é salvo? E sua vida é transformada? Creio. Quando ele fala creio, o nome dele vai sendo escrito ali, ó. Uma nova história vai começar sendo escrita, gerada. Deus vai acrescentando ali no livrinho dele o nome João, Antônio, Maria, e vai sendo escrito ali no livro de Deus.
Um simples gesto que para a gente parece simples, para as pessoas é tão difícil porque não tem quem pregue, não tem pessoas comprometidas com o Evangelho que querem levar essa palavra para outras pessoas. Por isso, irmãos, todos nós devemos ser missionários, todos nós, sem exceção, porque não é a pregação que salva, é a sua vida ali fora, são vidas ali fora andando e levando essa mensagem da cruz, mensagem do Evangelho, mensagem aonde vai transformar pessoas. E você é uma ferramenta essencial, irmãos. A nossa vida foi escolhida para isso, para você mostrar Jesus para outras pessoas. E é um ato assim de amor. Esse é um ato de amor. Deus nos amou tanto que deu seu Filho. E esse amor tem que transbordar no nosso coração para a gente alcançar outras pessoas também com o amor dele. Porque nós mesmos não sabemos amar. Nós temos um coração duro, um coração que muitas vezes não se arrepende, muitas vezes não perdoa, um coração que quer fazer justiça. Ah, mas pisou no meu calo, eu perdoo, mas não quero mais saber dele, que não quero mais estar perto. Então você não perdoa, irmãos. Você, na verdade, você só quer a pessoa longe e falar que perdoou para se justificar. A gente acaba se justificando na nossa vida para sentir bem com nós mesmos. E não é isso que Deus quer. Ele quer uma vida transformada, uma vida que se entrega aos pés da cruz, né? É isso que precisa. A pregação vai ser curta, tá, irmãos? Acredito eu. E eu coloquei só essa parte aqui, nesse sentido, só para dar ênfase naquilo que foi falado, que a salvação é simples. E não depende de mim, não depende de você. Depende de Jesus e do ato dele. Mas eu coloquei assim, mas e agora? E agora que você é salvo? Né? Se Jesus já me salvou, eu posso continuar vivendo uma vida do mesmo jeito? E aí? Porque Jesus, eu não dependo de nada para ser salvo. Mas e depois que eu sou salvo? Eu posso continuar vivendo a mesma vida que eu vivia? Não, né? Não tem. Aí já é uma outra etapa. Aí entra para a santificação. Não depende de salvação. Tudo que a gente faz para Deus não depende de salvação, como foi muito bem falado. Não depende de salvação. Salvação é Jesus que nos traz. Tudo que a gente faz além disso é para a nossa santidade, para a gente crescer no dia a dia de santidade e na busca da presença de Deus, e é um ato de agradecimento para aquele que te salvou. Então, isso já não te faz merecedor de salvação, mas quem é salvo faz isso, porque ninguém que não é salvo pode adorar a Deus, somente se você for salvo, que daí você tem um novo interior, você tem um Deus que habita no seu interior agora, que te impulsiona a fazer as coisas que a gente fazemos hoje. Então somos transformados para isso. Em Efésios 2, de 8 a 10, que é bem citado, Efésios 2, de 8 a 10, eu ia falar assim, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, então está sendo bem claro, não é por obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então você reparou aqui que tudo é por obra, só que cada um faz a sua. Deus fez a dele, Jesus ele fez a dele. A obra da salvação é dele, é exclusiva. Você não tem como fazer mais nada. Porém, depois que você é salvo, aí o que acontece?
nós fomos criados para boas obras. Essas boas obras vai refletir, para muitos que conhecem, vai refletir no nosso galardão, vai refletir depois naquilo que nós entregamos de coração para Deus. Tudo que a gente faz, que é de coração para Deus, reflete em galardão. Isso porque você faz para Ele. Quando você faz algo para Deus, mas você não faz assim de coração, então essa não é uma boa obra. Você faz uma obra, mas não é uma boa obra, porque deixou de ser para Deus. Mesmo você fazendo para Deus, só que você não faz de coração. Você faz porque as pessoas estão vendo, porque as pessoas vão reparar em você, porque você vai ser visto pelo aquilo que você está fazendo. Mas não é de coração, porque até a palavra fala que com a boca se confessa, com o coração se crê. Então o coração aqui é importante, a gente tem que crer na palavra do Senhor, e isso é importante. Então tem duas etapas aqui. A primeira etapa que é só Jesus que pode fazer. A segunda também é só Ele, mas é porque agora a gente faz porque nós temos o Espírito Santo. Nós não teríamos condições de fazer nada se não tivéssemos o Espírito Santo agora que habita em nós. Agora não, agora o Espírito Santo habita em mim e você. Então você tem como fazer alguma coisa, porque você foi habilitado por Deus para fazer boas obras. Mas não são obras extraordinárias, coisas assim que a gente fala, nossa, eu vou fazer isso. Não, é coisa simples também. É o dia a dia, a nossa vida. Na verdade, então, eu queria falar sobre dois padrões, né? Tem o padrão do mundo e tem o padrão de Cristo. Antes, a gente vivia qual padrão? O padrão do mundo. A gente não conhecia Jesus. Então, o que a gente fazia? A gente vivia o nosso dia a dia dentro do padrão do mundo. Era normal para a gente. Até então, a gente não entendia que tudo que a gente fazia era algo que poderia, ser um prejuízo para a nossa vida, um prejuízo espiritual, porque você não era espiritual, você não nasceu de novo, então você vivia dentro do padrão do mundo. Então, até que foi encontrado por Cristo, e você recebe um novo nome, e você agora desceu as águas, você é uma nova criatura. Então, agora você passa para outro padrão, o padrão de Cristo. E nós devemos viver agora um outro padrão. Porém, qual que é a dificuldade? Muitas vezes, nós já aceitamos Jesus, mas nós queremos viver no padrão do mundo. Continuar no mesmo padrão. Continuar fazendo as coisas que a gente fazia no passado, só que agora eu aceitei Jesus. Está entendendo? É simples, parece, né? Não, eu aceitei Jesus, mas eu posso continuar fazendo as mesmas coisas do meu passado. E não é isso que a palavra fala. Paulo ele vai falar assim, quer ver? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Paulo ele vai falar assim, em Romanos 2,12, não se moldem ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que vocês experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Na verdade, nós hoje vivia esse padrão, mas ele fala assim, não se moldem nas coisas que o mundo oferece. Hoje nós temos que ser transformados na mente. A nossa mente é que tem que ser transformada, irmãos. Na verdade, a gente pode fazer muita coisa para Deus. A gente pode fazer muita coisa. Só que na mente você não foi transformado. Então você vive uma vida religiosa, onde você mostra para todo mundo que você é crente. Só que na verdade, na mente, no seu interior, você continua do mesmo jeito. Você não aceita a mudança, você não quer ser transformado, você não aceita ser corrigido, porque isso para você é uma ofensa. E você ainda não é uma ovelha. A ovelha aceita. A ovelha ela aceita ser repreendida, ela aceita ser trabalhada, ela está ali do lado. Mas muitas vezes a gente não quer ser ovelha. A gente quer ser salvo, mas não quer ser ovelha. Porque ovelha
gera preço, gera um custo. Você tem que se submeter ao seu pastor. O pastor, não estou falando que somos nós, tá? O pastor é Cristo. Você tem que se submeter a Jesus. E às vezes a gente quer manter o nosso padrão de mundo, mas com a ideia de salvação. Mas não, eu já fui salvo, agora eu posso manter a mesma escala, a mesma pegada. Eu, perante as pessoas, eu estou certinho. Mas será que a gente está certinho? Será que a gente não tem coisa para se arrepender, coisas ocultas, coisas que realmente nos envergonham e que Deus sabe? Então essa é uma das coisas. Romanos 6,4. Antes de Romanos 6,4, eu queria ler Gálatas 2,20. Gálatas 2,20, ele vai falar assim, estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o que está falando, irmãos? Que Paulo está falando que fomos crucificados com Cristo. E a vida que eu levo agora tem que ser a vida para Ele. Se você morreu a morte do mundo e agora vive para Cristo, você não tem que viver os padrões do mundo mais. Esse padrão não serve para a gente. A gente sim usufrui das coisas do mundo, mas ela não pode ser uma referência para as nossas vidas. Se isso nos atrapalha a nossa santidade, isso tem que ser trabalhado, tem que ser tirado. Então, o que a gente tem que fazer agora é Cristo que vive em mim. Então, eu não sou eu mais quem vivo. Se não sou eu mais quem vivo, quem me anda em mim? Jesus. Então, não sou eu que opto, é Ele que opta. É Ele que vai dar as coordenadas, aquilo que eu tenho que fazer. Aí, em Romanos 6,4, ele vai falar assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Então, se nós fomos sepultados no batismo com Cristo, quer aqui? Obrigado, filho. Alô? Agora melhorou. Então, se nós fomos mortos através do batismo, por isso que tem a referência se crer e for batizado, então o batismo ela tem esse peso, que essa é uma referência de morte para a gente. Então nós fomos mortos através do batismo. Se nós somos mortos, nós não temos como fazer mais nada, a não ser a obedecer aquele que nos chamou. Então, isso aqui é uma coisa que me chamou muita atenção. Nós precisamos viver uma vida de morto, não de vivo. O vivo, ele quer tudo, ele deseja tudo. O morto não deseja nada, ele só está esperando para encontrar com o Pai. É lógico que a gente precisa de coisas, e a gente vai fazer. Porém, a nossa intenção agora é para Ele. A nossa vida é para Ele, é separada para Cristo. A troca aqui. Amém. Até a questão de santidade, não sei se vocês já ouviram, uma vez perguntaram para Billy Graham, perguntaram assim para ele, né? Falaram assim: Billy Graham, se você estivesse num quarto com uma mulher muito bonita e ela estivesse nua, você cairia? Ele falou assim: cairia. Isso foi um escândalo para quem perguntou, porque o Billy Graham é referência de pessoa, né? Ele falou: eu cairia. Mas então como fazer para não cair? Eu não entrava no quarto. Simples assim, né? Eu não entrava no quarto. O que ele quis dizer com isso? Que mesmo uma pessoa mais espiritual possível, a pessoa mais preparada possível,
Se der brecha, cai, irmãos. Não tem super-homem, não tem pessoa que fala, não, eu sou bom, eu não caio, eu sou firme. Não existe, irmãos. Só existe a misericórdia de Deus através das nossas vidas. E nós precisamos se agarrar. A palavra de Deus fala assim, acho que em 1 Coríntios, ele vai falar que Deus, ele não dá uma situação para a gente que não dá um escape. Então, tudo que a gente for fazer, irmãos, e você pensa bem, se Deus tem um escape para mim, eu posso escolher a não pecar, eu posso escolher viver uma vida de santidade. Então, eu não preciso cair no pecado, por mais que às vezes a gente gosta. Eu estava conversando com o Ademar lá fora, e a gente estava falando sobre alguma coisa sobre isso, e ele estava falando sobre exatamente isso, que o diabo, ele conhece muito bem cada um de nós. Se ele colocar, por exemplo, assim, alguma coisa que eu não gosto na minha frente, eu vou passar batido. Não vai fazer efeito nenhum para mim. Mas ele sabe que eu gosto, ele sabe no que eu peco. Ele vê as minhas coisas escondidas. Então o que ele coloca? Ele coloca as coisas que eu gosto. O diabo é sujo, ele vai sempre trabalhar nessa área, ele vai trabalhar na área que você tem dificuldade. Mas Deus também trabalha na área que você tem dificuldade. Porque você pede para ele, fala, Senhor, me dá domínio próprio. Ele dá. Ele dá uma situação para você trabalhar e escolher não cair. Porque ele vai te dar um escape. Ele não vai te livrar da situação, mas ele vai te dar forças para você não cair e não pecar e poder passar por isso de uma maneira que não tenha prejuízo espiritual. Então essa é a parte que ele falou assim, qual que é o segredo? É eu não entrar no quarto. Ah, mas se eu tenho problema de bebida, eu não vou no bar. Ah, mas eu tenho problema de jogo, eu não vou no campo. Ah, eu tenho problema não sei o quê, não vá. Irmãos, nós temos uma vida separada para Cristo. A nossa vida é separada para Cristo. Então, se você conhece a sua dificuldade e sabe que isso está desviando a sua vida da presença de Deus, está tirando o foco de Deus da sua vida, você tem que tomar uma posição. Fala, isso não me pertence mais, porque eu sou morto. Se eu sou morto, eu não tenho que fazer isso. Eu posso optar de não fazer. Então eu posso escolher viver uma vida de santidade. Amém, irmãos? Então, eu, bem rapidinho, queria falar o seguinte. Como eu estou passando aqui, eu queria exortar os irmãos a 4 pontos. A 4 pontos práticos de santidade, que é a busca da santidade. Tudo isso aqui que eu vou falar não tem a ver com salvação, tá, irmãos? Não é nada que você faça aqui gera salvação. Por quê? Porque você só faz isso porque você é salvo, tá? Então não é mérito de salvação. Porém, isso aqui é uma ordenança do Senhor. É onde o Senhor vai falar, acho que ele vai falar em João 14, que se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Acho que é 14, 21. Ele vai falar, se você me ama, então obedece os meus mandamentos. Porque o que são os mandamentos, Senhor? Nada mais que o Evangelho de Deus. E o que é o Evangelho de Deus? João vai falar que é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então tudo que está na palavra de Deus é para ser seguido. Esse é o nosso manual. Esse é o manual do cristão. Porém, o mundo ele tem um outro manual. Cada vez ele escreve um manual diferente, que o que antigamente se falava que aquilo não era normal, hoje é normal. Está sendo escrito um novo manual, para que a gente veja aí fora e fale, não é contra a lei, mas também não é normal. Né? Se vocês me entendem o que eu quero dizer. Então, está tendo coisas, fazendo a gente aceitar coisas que não é normal para nós que cremos na palavra de Deus, porém, para o mundo está se tornando normal. Antigamente, o que não era normal? Antes, não matar, não roubar, coisas que você vai preso. Né? Agora estão adicionando mais coisas. Então, eu coloquei 4 coisas básicas aqui, que é uma caminhada do cristão. Quando você aceitou Jesus
e você agora tem uma nova vida, o que seriam esses passos que você tem que viver? Quais seriam as coisas que a gente tem que fazer? Que isso é uma ordem, uma ordenança. Eu coloquei o seguinte, primeira coisa, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que eu quis dizer? A questão do ensino aqui é a Bíblia, irmãos. Por que a gente sempre exorta todas as pessoas, desde o primeiro dia de janeiro até o último dia de dezembro, a estar lendo a Bíblia? Porque você não consegue conhecer a Deus sem ler a Bíblia. Você pode falar assim, mas eu sou salvo, mas aí não leio muito a Bíblia, mas eu leio de vez em quando. Quando a pessoa é salva, ela tem sede de querer conhecer aquele que salvou. E qual é o meio de você conhecer aquele que te salvou? Através daquilo que ele deixou, como escrito para a sua vida. Então isso aqui, quando a gente é novo convertido, a gente come, a gente lê o dia inteiro, um atrás do outro, porque a gente quer conhecer a Deus, a gente quer saber o autor, o que aconteceu, como foi a história, quem escreveu. Isso nos inspira, nos traz santidade, nos traz assim desejo para buscar a presença de Deus, porque esse aqui é o único jeito de você conhecer a Deus nesse momento. Mas eu posso conhecer a Deus através da vida de um irmão. Mas o quanto esse irmão conhece a Deus? Quanto de revelação esse irmão tem? O quanto só você ouvir no domingo, você vai conhecer a Deus? Você pode ouvir falar de Deus aqui no domingo, mas uma revelação, algo especial com Deus, só você vai ter na leitura, vendo as Escrituras, se debruçando, buscando o conhecimento do Evangelho. E ele não fala que é só para isso, ele te inspira, é inspirado por Deus, ele é para correção, é para instrução, na justiça. E aí a gente somos preparados para fazer a obra. Não tem como você fazer uma obra se você não conhece a palavra de Deus, irmãos. Você vai ser envergonhado. Se você não conhece a palavra de Deus e você vai conversar com uma outra pessoa aí fora que conhece um pouquinho mais, a pessoa vai fazer você passar vergonha. E aí é você que vai ser envergonhado? Não, o próprio Deus está sendo envergonhado, porque você está falando que é um servo dele. Então nós carregamos o nome de Deus no peito, mas nós precisamos também se preparar, conhecer aquele que a gente serve, andar em busca de santidade para crescimento espiritual. O segundo ponto são coisas básicas que a gente está falando, tá, irmãos? 1 Tessalonicenses 5. Cinco, 17. Ele vai falar assim: orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Agora vem esse pedacinho aqui, não apague o Espírito. Você sabia que se você parar de orar, você está apagando o Espírito Santo da sua vida, irmãos? Você já percebeu? Só esse versículo pequenininho. Se você deixa de orar, deixa de buscar a presença no seu secreto, deixa de estar numa reunião de oração com seus irmãos, animando, fortalecendo, está animando a presença do outro, essa pessoa, ela vai diminuindo a sua chama, vai diminuindo, até apagar o Espírito. Quanto mais você ora, mais aceso vai ficar na sua vida, mais fogo interior você vai ter, mais fome de Deus você vai ter. Mas é através do quê? Da oração,
A oração, o que é? Primeiro o quê? Conhecer a Deus. O segundo que seria? É conversar com aquele que te salvou. Ter intimidade com aquele que te salvou. Nós conversamos com nossa família, com amigos, com pessoas o dia todo, mas às vezes tem pessoas que passam o dia, se não falar mais, sem falar um oi para Jesus, sem tirar um minuto do seu tempo para falar, Senhor, eis-me aqui. Ou você dá um bom dia, uma boa noite para o Senhor. Ele é seu Pai. Ele é que te criou, que te salvou, que te gerou e que pode tirar também o teu fôlego de vida. Só Ele pode fazer isso. Entendeu? Então, quando a gente se converte, a gente precisa de algumas coisas. Conhecer a Deus através da palavra, ter intimidade com o Senhor através das orações, que nós precisamos orar. O crente antigamente orava mais, né? Hoje as coisas do mundo vai tirando o brilho da gente e a gente vai perdendo esse foco de orar. A gente só ora aquele pouquinho e às vezes nem parece oração, parece mais uma reza. Porque você ora sempre a mesma coisa. Você já tem um negócio trabalhado. Assim, vai lá, é a mesma coisa de reza. Você fala assim, mas não pode rezar, falar avanços, repetições. Mas é o que muita gente faz. É a oração programada. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo dia, obrigado por não sei o quê, obrigado por não sei o quê, amém. Dormi. Acabou. Então, e Deus se agrada com isso? Mas quando você tem uma vida de oração, você não se atrela a um momento do seu dia. Você tem o dia todo em comunhão com o Pai. Mesmo você trabalhando, você está falando com Deus, você está agindo na presença dEle. Então é gostoso, porque daí você não tem aquele momento específico de oração, que é bom ter, mas você tem uma vida com Deus. Você tem uma vida entregue nas mãos do Senhor, que é onde você agora subiu um nível, você agora conversa com Deus o dia todo. Você tem experiências com Ele e Ele pode dar infinitas coisas para você. E isso é bom, isso é um crescimento para a nossa santidade, que sem santificação ninguém pode ver a Deus. O terceiro, eu coloquei Apocalipse 7. Na verdade tem dois aqui, mas um eu só vou comentar. O terceiro seria glorificar a Deus. E o que é glorificar a Deus? É agradecer a Deus pelo quem Ele é, pelo que Ele já fez. E isso é através dos nossos lábios, do nosso louvor, da nossa adoração. Davi, ele era agradecido a Deus. E ele instituiu o louvor na casa de Deus quando ele construiu. E era o louvor direto. É um louvor constante. Por quê? Porque Deus ele é digno de ser adorado constantemente. E em Apocalipse, não precisa nem abrir, mas é o Apocalipse 7, de 11 a 12, vai falar que os anjos adoram a Deus sem cessar. Então, tem anjos que adoram a Deus diante do trono dele, dia e noite, se é que se pode dizer isso, porque lá não sei se tem dia e noite, mas é constante, é direto. Então, se os anjos adoram a Deus constantemente, e nós? Não devemos estar adorando ao Senhor, buscando, no tempo que a gente faz celebração aqui de adoração. Nós temos que separar esse tempo, irmãos. Separar esse tempo para estar adorando. A igreja não é só de domingo, a igreja é todo dia, é constante. Se tem reunião de oração, venha. Se tem reunião de louvor, venha. Se tem reunião de adoração, venha. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo na presença de Deus. Porque se você não aproveita o seu tempo na presença de Deus, você está aproveitando o seu tempo na presença de outras coisas, que não é Deus. Porque muitas vezes a gente troca aquele período que a gente tem separado para buscar a presença de Deus por outras coisas. Então aí a gente precisa fazer uma autoanálise na nossa vida. Será que realmente quando eu falei, Senhor, eu creio em Ti, eu falei da boca para fora ou eu falei de coração?
Porque muitos vão ser chamados, poucos vão ser escolhidos. Vai chegar um tempo que, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu curei. Aí ele fala assim, aparta de mim que eu não vos conheço. Mas são pessoas que estavam no nosso meio. Até Paulo fala assim, ele estava no nosso meio, mas não é um dos nossos. Tem muita gente que está no nosso meio, mas não é de Deus. Por quê? Porque a pessoa, ela crê de uma maneira que ela crê por ela mesma, para simplesmente aceitei. Mas eu tenho muito medo, irmãos, eu confesso a vocês, eu tenho muito medo, tenho muito temor a Deus, que se só o meu crer já é o suficiente, só eu falar crer. Porque se você crê, você morreu. E se você morreu, você agora é de Cristo. E se você é de Cristo, você tem que agora atuar naquilo que Cristo te chamou. E se eu não estou fazendo nada disso, será que o meu crer realmente foi verdadeiro? Ou será que eu tenho que me dobrar diante de Deus e me arrepender? Falar, Senhor, realmente eu estou levando uma vida que eu quero, não que o Senhor merece. Então, muitas vezes eu me pego a pensar nisso, porque, não sei se vocês já pensaram assim, mas a gente se apega na certeza da salvação e a gente se acomoda, a gente acaba se acomodando. Eu já sou salvo. Mas, se a gente crê realmente que a gente é salvo, então a gente deve fazer por merecer aquilo que Ele fez por nós. A gente deve dar continuidade àquilo que Ele começou, que é realmente fazer as boas obras, é começar a fazer boas obras, as obras que realmente as pessoas, elas veem e são transformadas, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós, e é Ele que vai estar fazendo essas boas obras. Nós somos apenas um vaso, um instrumento na mão de Deus, para que Ele possa nos usar, irmãos. Então, essa pregação é apenas para que a gente possa refletir se realmente o que a gente faz é o suficiente. Eu tenho muito medo daquela igreja que o pessoal fala, que é da hipergraça, que fala que não, só o sacrifício de Jesus é o suficiente, e o sacrifício de Jesus é suficiente. Realmente ele é suficiente, mas você tem que crer nisso e tem que ser transformado. E muitas pessoas não são. E a quarta coisa que eu coloquei aqui, a primeira foi o quê? Conhecer a Deus através da leitura. A segunda é ter comunhão com Deus através das orações. A terceira, glorificar a Deus através do seu louvor. E a quarta coisa, Romanos 8:19. Não, perdão, Hebreus 10:25. Está ali? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que aproxima o dia. Isso há 2000 anos foi falado, irmãos. Há 2000 anos falaram assim, não deixemos de nos reunir. Nós estamos trocando a reunião na presença de Deus por qualquer coisa. E aqui fala ali no finalzinho, no meio vai falar assim, por que da reunião? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós devemos encorajar um ao outro. Porque não é todo dia que eu estou firme. Tem dia que eu estou caído, estou lá para baixo. E eu preciso de um irmão que me ajude a me levantar. Porque senão eu não consigo, irmão. O mundo é cruel, o mundo ele quer engolir a gente. E todos nós passamos por dificuldade, todos os dias. Se nós não temos um amigo que fala assim, não, estamos juntos, irmão, vamos estar orando, vamos buscar aí, não, se você precisar de mim, estou junto. Se não tiver um amigo, um irmão seu aí que faça isso por você, como diz o Bragantino, você está na roça.
Está na roça, porque Deus ele é perfeito. Ele já fala para a gente andar junto, para não acontecer essas coisas. Então a gente precisa de irmãos. Então a gente precisa estar andando junto, em comunhão, uns com os outros, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Isso há 2000 anos atrás e nós estamos vivendo isso hoje. Não é? Só que é pior ainda, porque fala assim, fala no final assim que, sobretudo agora que vocês veem que aproxima o dia. Quem crê que Jesus está voltando, irmãos? Amém? Então, se nós cremos que Jesus está voltando, irmãos, isso aqui é real. Se a gente sabe que Jesus está voltando, o que a gente tem que estar fazendo? Congregando todos os dias, um com o outro, se ajuntando, fortalecendo a vida do irmão. Porque senão, irmão, a gente não vai ter força. É difícil lutar sozinho. Então a gente precisa de irmãos para caminhar junto, para estar ajudando a gente nas nossas dificuldades. Então tá claro aqui. E isso aqui é uma meta para 2025. 2024 acabou. 2024 acabou. Mas não impede que a gente comece 2025 diferente. Não impede que a gente comece 2025 de uma maneira que a gente fala, não, eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Qual compromisso que dá para você fazer? Coisa simples. Começar com a leitura. Oração. Né? Louvor, adoração ao Senhor. E congregando. 4 coisinhas aqui que se você fizer, você está buscando o quê? A sua santidade. Mas é para salvação? Não, porque você já é salvo. Você agora está buscando o quê? A santidade da sua vida. É você estar se fortalecendo para que você não caia lá fora. Já é difícil a gente andar mais no mundo do que na igreja. Agora imagine se a gente nem na igreja vem. É mais difícil ainda. Daí sim a gente está com dificuldade, né? Hoje eu estava refletindo, né, nessa questão, e esse ano aqui a gente só está vendo tragédia. Só tragédia. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas é ponte que cai e morre um monte de gente, um monte de coisa aí fora que está enchente. É muita tragédia. É gente morrendo toda hora. E a natureza, ela está gemendo, né? Em Romanos 8 vai falar que a natureza geme. Vamos abrir lá só para a gente entender. Romanos 8, 19. A criação aguarda com grande expectativa o quê? Que os filhos de Deus sejam revelados. A criação, a natureza, ela está gemendo. Ela não aguenta mais essa situação que a gente vive hoje. Mas ela está clamando para quem? Para que nós sejamos revelados. Que os filhos de Deus se revelem. Que os filhos de Deus comecem agora a tomar a sua posição. Que vai chegar uma hora que nós precisamos tomar uma posição. Até a natureza clama. E muitas vezes a gente dorme. A natureza clama e os filhos de Deus dormem. Nós precisamos despertarmos. Quanto mais sabendo que o dia já está chegando. A volta do Senhor está iminente. Todas as coisas estão acontecendo. O ano que vem se esperam coisas terríveis. 2025. Se fala já da moeda única aqui, moeda digital no Brasil. Está à porta, irmão, a gente não está vendo, a gente não está olhando, mas as coisas estão acontecendo. Não é porque a gente não faz nada que as coisas param de fazer. A única coisa é que se a gente não fizer nada, a gente fica para trás. Mas as coisas continuam acontecendo. Então nós temos que tomar uma posição em Cristo Jesus e fazer a nossa parte. Porque eu quero estar fazendo a minha parte. E estar buscando aquilo que Deus tem para a minha vida. E só para fechar, irmãos, Apocalipse 22.
Já é o final mesmo, né? Apocalipse 22, 11. Apocalipse 22, 11, ele fala assim: continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eu fiquei pensando nisso. Ele está falando para quem isso? Né? Essa aqui é uma realidade, irmãos. Essa aqui é uma realidade que muitas vezes você fala assim, não, a primeira parte é para o mundo. A segunda parte é para mim, para a igreja. Mas se não for, e se ele estiver falando para a igreja? Se você continua praticando a injustiça e não se arrepende, então que continue praticando mais injustiça. E se você faz coisas imundas que só Deus vê, que continue praticando mais imundícia. Mas o justo, que se justifique mais. E que os santos se santifiquem mais. Então, irmãos, se isso aqui for para a igreja, é um alerta. É um alerta. Porque cada um, nesse final de ano, nós temos que fazer um exame de reflexão. Todos os dias a gente tem que fazer, não é uma vez por ano. Tem que fazer todos os dias. Naquilo que a gente está errando, naquilo que a gente está devedor com Deus, no sentido de não estamos tendo mudança na nossa vida, e aquilo que a gente precisa se arrepender. Então, irmãos, eu queria colocar essa palavra no coração de cada um, que não é para vocês achar que é uma palavra dura, mas é uma palavra onde está animando a vocês a se fortalecerem no seu dia a dia. É uma palavra que muitas vezes a gente vai em outros lugares, é bênção, é isso, é aquilo, mas isso não muda a minha vida só com as bênçãos. Na verdade, você precisa de um irmão que te chame a atenção. Você está andando errado, irmãos. Se você continuar esse caminho, não vai dar certo. E muitas vezes a gente não gosta do irmão que fala contrário da gente. Mas é necessário. Você precisa de um irmão que puxa a tua orelha. Você precisa de um irmão que fala assim, você está andando errado. Arrependa. Muda de caminho. Converte. Ah, mas eu sou salvo. Que fique uma reflexão para cada um de nós, para esse ano, para que no próximo ano a gente se ajunte de uma maneira que a gente se agarre no outro, como família mesmo, sabe? Tipo assim, sentindo a dor do seu irmão, sabendo que você precisa de mim e eu preciso de você. E eu quero ir adentrar o paraíso junto com os irmãos. A nossa alegria é estar todos juntos, celebrando aquele que nos salvou, aquele que já fez a obra por completo. Ele fez tudo, irmãos. E embora a gente não tenha força, mas ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Se dependesse de mim para terminar, estava lascado. Mas ele começou, ele vai terminar. Mas nós temos que também colaborar, colocar, assim, Senhor, eu não tenho força, mas eu quero. Quantas coisas a gente pede perdão para Deus e a gente sempre está caindo no pecado. A gente quer sair desse pecado, mas às vezes não tem força. Mas o importante é que você quer, porque o dia que você parar de pedir perdão, daí esquece, porque daí você já nem arrependimento você tem mais, porque você secou, provavelmente já pecou contra o Espírito Santo de alguma forma. Então a gente não tem mais a consciência do pecado mais. Mas quando você tem consciência do pecado, nós temos um advogado que está do lado de Deus, que ele é fiel e justo. É Jesus Cristo, o homem. E ele vai estar intercedendo todos os dias por mim e por você. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Chamar aqui o pessoal do louvor.
Vamos estar orando primeiro, depois. Feche seus olhos, irmãos, enquanto eles estão se preparando aqui. Aproveite esse momento agora para entrar agora na presença do Senhor. Apague as luzes, por favor, irmãos. Nesse momento, que a palavra ela possa penetrar mais cortante na nossa alma e que isso possa servir de reflexão para as nossas vidas e que o Senhor possa ter falado aos nossos corações e nós possamos ser transformados todos os dias da nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, colocando, Senhor, a nossa vida diante de Ti, Pai, clamando, Senhor, pela Tua força, Pai, pela Tua santidade, Senhor, sobre cada um de nós, Pai. Nós, Senhor, não temos força, Senhor. Nós, muito pelo contrário, nós somos, Senhor, pecadores, Pai, e necessitados, Senhor, somos da Tua graça, meu Deus. O Senhor possa derramar nesse ano, Senhor, que vai entrar, 2025, Senhor. O Senhor possa pôr pessoas, irmãos do nosso lado, Senhor, que nos ajude, Senhor, nos sustento, Senhor, sustento da nossa alma, da nossa alegria, Pai, daquilo que a gente precisa, Pai, porque o Senhor colocou cada um aqui como corpo, parte do corpo de Cristo, Pai, e nós precisamos disso, Senhor, que eu preciso do irmão que é mão, o outro que é pé, o outro, Senhor, que tem o coração batendo, que está animado, nós precisamos de cada um, Pai, e que isso seja, Senhor, para animar, Senhor, a nossa fé, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa cada vida que aqui entrou, Pai. Abençoa as pessoas, Senhor, que realmente Te amam, que quer um compromisso, Pai. Que o Senhor possa estar tocando nos corações, Pai, fortalecendo, trazendo direção, trazendo sabedoria, Pai, trazendo, Senhor, edificação, Pai. Poxa, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.